Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a primeira aula da unidade 22, na qual nós vamos fazer uma pequena introdução à unidade. E nessa unidade nós vamos aprender acerca de três coisas diferentes. As primeiras duas coisas que nós vamos aprender são dois tipos de verbos fracos. O primeiro tipo de verbo fraco é o verbo terceira gutural. Agora, o verbo terceira gutural, a gramática de Futato não explica o verbo terceiro gutural, porque a gramática de Futato tenta ser um pouco mais básica, ela faz uma introdução mais básica. Eu estou querendo fazer uma introdução mais expansiva, que abrange toda a língua e não apenas as coisas mais comuns. Se bem que o verbo terceiro gutural é bem comum, eu ainda não entendo porque a gramática de Futato não incluiu o verbo terceira gutural. Mas, de qualquer jeito, nós vamos aprender acerca dos verbos fracos terceira gutural. Outro tipo de verbo fraco que nós vamos aprender é o verbo fraco lamed aleph. Por quê? Porque os dois são semelhantes. O aleph, nós já aprendemos, é uma gutural, porém o aleph vai agir de uma forma um pouco diferente do verbo fraco terceira gutural. E o Futato fala um pouco sobre o verbo fraco lamed aleph, que ele chama de 3 aleph, e está no capítulo 14. Leia então das páginas 82 a 84, você verá uma pequena introdução ao verbo fraco lamed aleph na gramática de Futato. Outra coisa que o Futato não ensina são os acentos massoréticos. E antes de começar então essa unidade, eu quero fazer uma pequena introdução aos acentos massoréticos para te lembrar o que eles são, o que eles fazem e qual a sua função na hora de ler o texto, né? Bom, nós aprendemos lá na primeira unidade do BAT 101 que o hebraico bíblico, isto é, escrito nos tempos da Bíblia, era um hebraico bem diferente, pelo menos na forma escrita, tinha um alfabeto diferente do que o alfabeto que nós aprendemos hoje em dia. O hebraico bíblico era primeiramente escrito dessa forma aqui. Aqui nós temos o texto de Gênesis 1, do versículo 1 ao 2, e vocês verão que esse alfabeto aqui é bem diferente do alfabeto que nós aprendemos, né? Se bem que ele tem certas letras como essa aqui, que é a letra Aleph, vocês notarão que parece com um A, não é? Por quê? Porque esse alfabeto aqui foi derivado do alfabeto fenício, e o alfabeto fenício deu início ao alfabeto grego, que deu início ao alfabeto romano, que é o alfabeto que nós aprendemos e utilizamos. Então, vocês notarão então que existem algumas semelhanças, porém o alfabeto continua sendo bem diferente. Aliás, essa letra aqui que parece um M, realmente é o Mem. Então, esse é o Mem, não existia um Mem final e um Mem do meio da palavra, mas existia apenas uma letra para cada som. Então aqui nós temos B, Re, Shi, Ba, Ra, E, Lo, Elohim, Et, Ha, Shamayim, V, Et, Ha, Aretz, que então significa, no começo criou Deus os céus e a terra, né? E assim continua então o resto da escrita aqui. Agora, vocês notaram que eu coloquei que esse hebraico sobreviveu até o ano 135 depois de Cristo. Por quê? Porque no ano 135 depois de Cristo houve uma revolução chamada Revolução de Bar Kokhba. Bar Kokhba era o nome de um judeu. Ele se chamava um Messias. E nessa revolução, vários judeus se uniram a Bar Kokhba contra o Império Romano, mas o Império Romano reprimiu violentamente essa rebelião. Então, no ano 135 depois de Cristo, eles cessaram de utilizar essa escrita aqui, que era uma escrita mais popular e mais nacional, né? Então, depois disso, depois dessa revolução e depois da revolução ser reprimida pelos romanos, realmente eles pararam de utilizar esse alfabeto aqui, que era um alfabeto reconhecidamente mais nacionalístico. Agora, existe também o hebraico mishnaico, que começou com a volta dos hebreus da Babilônia. Eles utilizaram então aquele alfabeto da Babilônia e que é bem mais reconhecível a nós, né?
Então nós notamos aqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, v'haaretz hayta tohu v'bohu, v'choshech al pnei tahom, v'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Eu posso até ler o texto, incluindo as vogais aqui. Vocês notarão, não existe nenhuma vogal, porém, nós podemos até ler o texto se nós já conhecemos como que a língua funciona. E é assim que o hebraico moderno escreve hoje em dia. Eles não utilizam nenhuma vogal. Por quê? Porque se você já conhece a língua, nós já aprendemos bastante do hebraico bíblico e já notamos que o hebraico bíblico é bem dependente das suas consoantes. Então, as vogais seguirão certos padrões, e por causa desses padrões, quando nós vemos as consoantes, nós já sabemos quais vogais devemos esperar em cada um desses lugares aqui. Agora, é claro que nós aprendemos o texto massorético. Agora, o texto massorético foi utilizado mais ou menos nos séculos 10 e 11, e esse texto massorético, então, foi utilizado para quê? Para preservar a pronúncia do hebraico bíblico. Eles notaram, olha só, nós temos apenas as consoantes, existem vários grupos de judeus dispersos pelo mundo todo, nós queremos então preservar a pronúncia bíblica. Então o texto massorético foi criado para preservar essa pronúncia, e não só a pronúncia, mas também o que eles chamam de a cantilação. A cantilação é a forma de ler o texto com certas ênfases e com certas notas para cada sílaba. Então, aqui nós vemos o texto massorético. Vocês notarão que esse texto é bem mais semelhante ao nosso do que o texto aqui do hebraico mishnaico, mas ao mesmo tempo existem certas diferenças, né? Existem algumas marcas que nós ainda não aprendemos. Por exemplo, essa marquinha aqui, essa outra aqui. Então existem várias marcas pequenas que aparecem através do texto que nós ainda não aprendemos. Essas marcas são os acentos massoréticos e nós não vamos aprender todos eles nessa unidade, mesmo porque não ajuda muito. Mas existem certos acentos massoréticos que sim serão de grande ajuda para nós no aprendizado do hebraico bíblico, e até mesmo para ver como que alguém que conhecia mais de hebraico do que nós dividia o texto. Por exemplo, aqui em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, eles colocam esse acento aqui, chamado o acento atnar. O atnar era utilizado para marcar a metade semântica do texto. E depois nós temos uma marca aqui chamada o siluk. O siluk era utilizado sempre na última palavra do versículo. Também esse aqui é chamado sof pasuk, era sempre utilizado, aqui nós vemos o sof pasuk de novo, né, era sempre utilizado para marcar o fim de um versículo. Então, o atnar e o siluk eram utilizados para dividir o texto em duas partes. Então nós podemos ver aqui pelo texto massorético como que eles dividiam as ideias do texto. A primeira ideia para eles era, no princípio, Deus criou. A segunda ideia para eles é o que Deus criou. Ele criou os céus e a terra. Agora, essa divisão do texto não é necessariamente uma divisão sintática, não é necessariamente uma divisão até discursiva, às vezes é discursiva, mas é uma divisão semântica. Eles decidiam onde queriam dividir aquele texto, mas mesmo assim, essas divisões do texto nos ajudam a compreender um pouco mais a língua hebraica. Tá bom? Bom, pessoal, era só isso que eu queria mostrar a vocês. Vamos continuar então para a aula de vocabulário da unidade 22. Shalom!